Olá, tudo bem com vocês? Que a graça de Deus esteja com cada um de vós e gostaria de convidá-los a nos acompanhar nesse estudo de uma mensagem solene para esses últimos dias da história terrestre, um tema profético por excelência, uma verdade presente. E aqueles que têm a apostila de estudo do tema que iremos passar agora, podem nos acompanhar então através das páginas que eu irei indicar. Eu me refiro à parábola das 10 virgens e o clamor da meia-noite. Este tema então temos de maneira bastante abrangente contido nesta apostila de 80 páginas, que já se encontra esgotada, inclusive, e que em breve estará sendo realizada uma nova edição dela. Mas aqueles que já a têm podem acompanhar, então, a leitura com as páginas que serão indicadas aqui. Primeiramente, nós vamos começar com a introdução que se encontra na página 4. O propósito é, neste vídeo, abrangermos o primeiro capítulo desse estudo, que também serve de uma introdução geral a este tema. E futuramente, então, se dará continuidade aos capítulos seguintes, ao todo 9, para este estudo de evidências, então, proféticas que envolvem justamente a Igreja de Deus, visto que as 10 virgens representam a Igreja de Deus, composta de duas classes. O tema do clamor da meia-noite para os nossos dias é uma luz que foi derramada a nós, e é importante nós destacarmos como que muitas pessoas rejeitam ela apesar da evidência contida nas Escrituras e contida no Espírito de Profecia. Digo isso porque a introdução justamente fará referência a esse aspecto do perigo de rejeitar então uma nova luz enviada pelos céus. O primeiro texto, que está aqui na página 4 da apostila, ele é da Review and Herald, 18 de fevereiro de 1890, e está contido no livro Testemunhos para Ministros, página 119, que declara: quando uma mensagem é apresentada ao povo de Deus, não se deve este levantar em oposição a ela. Devem ir à Bíblia comparando-a com a lei e o testemunho, e se não suportar a prova, não é verdadeira. Deus deseja que nossa mente se expanda, deseja dar-nos sua graça. Poderemos ter um banquete de boas coisas cada dia, pois Deus pode abrir para nós todo o tesouro dos céus. Que maravilhosa promessa de um banquete todos os dias, novidades provindas da inspiração. E aqui nós encontramos que toda nova luz, toda mensagem que apresentar não se deve levantar em oposição a ela sem ter uma sólida refutação através da Bíblia e os testemunhos para demonstrar se é verdade ou não. Aqui no texto seguinte é dos Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 728. São 2 parágrafos que dizem assim: os judeus aguardavam o Messias, mas ele não veio como haviam predito que viria, e se ele houvesse de ser aceito como prometido, seus eruditos mestres seriam forçados a reconhecer que haviam errado. Esses líderes separaram-se de Deus, e Satanás lhes trabalhou o espírito a fim de os levar a rejeitar o Salvador. De preferência a diminuir seu orgulho de opinião, fecharam os olhos a todas as evidências de que era o Messias, e não só rejeitaram eles mesmos a mensagem da salvação, mas endureceram o coração do povo contra Jesus.
Sua história deve servir-nos de solene advertência. Não devemos nunca esperar que, quando o Senhor tem luz para seu povo, Satanás se deixe ficar tranquilo a um lado, sem fazer esforço por impedi-los de recebê-la. Trabalhará nos espíritos para despertar desconfiança, inveja e incredulidade. Cuidemos para não recusar a luz que Deus envia, por não vir da maneira que nos agrada. Não seja desviada de nós a bênção de Deus, por não conhecermos o tempo de nossa visitação. Se houver quem não reconheça nem aceite a luz, que não feche o caminho a outros. Não se venha dizer deste povo altamente favorecido que foi dito dos judeus, quando lhes foram pregadas as boas novas do reino. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Então aqui uma advertência séria àqueles que querem se colocar contra uma nova luz, que se certifiquem de que não estão lutando contra uma mensagem de Deus. Vamos agora para a página 9 da apostila para darmos início a esse capítulo 1, que é Parábola das 10 Virgens e Clamor da Meia-Noite. O tópico inicial é a importância do estudo da parábola das 10 virgens. E nós temos aqui 3 relatos de Ellen White sobre isso. O primeiro se encontra na Review and Herald, 19 de agosto de 1890. Diz assim: algumas vezes tem-me sido citada a parábola das 10 virgens, 5 das quais eram prudentes e 5 loucas. Essa parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para este tempo, e como a mensagem do terceiro anjo tem se cumprido e continuará a ser verdade presente até o fim do tempo. O segundo texto, Review and Herald, 31 de outubro de 1899, uma linha de texto que nos diz todos os detalhes dessa parábola devem ser cuidadosamente estudados. E também mais uma linha que está no manuscrito 140 de 1901, contido no Comentário Bíblico, volume 4, página 1179, diz: todos precisamos estudar como nunca antes a parábola das 10 virgens. Diante dessas recomendações, não é mero capricho humano nos determos obedientemente ao estudo desse assunto. Nós vemos aqui que os detalhes dessa parábola devem ser examinados, deveríamos estudar como nunca antes, porque é justamente algo que se aplica a este tempo. E eu gostaria de me deter um pouco mais nesse primeiro texto lido. Aqui diz então que essa parábola foi cumprida. Então ela coloca no passado. Sabemos bem, vamos estudar em detalhes esse tema, que naquela experiência adventista, ainda antes do conhecimento do sábado, a experiência dos mileritas e dos outros adventistas ao redor do mundo, houve o cumprimento da mensagem justamente da parábola, a primeira aplicação dela. No grande conflito, isso é desenvolvido de maneira muito clara, colocando essa aplicação ocorrida naquela época. E podemos localizá-la de 1798 até 1844. Mas aqui Ellen White diz que será cumprida novamente. Foi cumprida, mas será cumprida também ao pé da letra. E em que época isso deveria se cumprir? Temos aqui então a revelação na continuação, que é neste tempo, pois tem uma aplicação especial para este tempo, ela declara. O fato dela colocar o verbo no futuro, será, não coloca alguma objeção
para dizermos que não estava já se cumprindo na época de Ellen White em 1890, de maneira alguma. Quando ela coloca o será no futuro, então, um cumprimento completo. Em 1890 ainda estava se cumprindo, mas não tinha um cumprimento pleno, assim como foi feito na primeira aplicação, do início ao fim. Por isso que ela coloca uma aplicação especial para este tempo e ela faz uma comparação. E como a mensagem do terceiro anjo tem se cumprido. Então ela coloca agora de forma atual. Está em andamento esse cumprimento, tal como a mensagem do terceiro anjo. Então, enquanto que nós localizamos a primeira aplicação da parábola das 10 virgens debaixo da mensagem do primeiro e do segundo anjo, aqui nós encontramos então debaixo do terceiro anjo se cumprindo essa segunda aplicação. De modo que ela fala que tem se cumprido e continuará a ser verdade presente até quando? Até o fim do tempo. Então, assim como o terceiro anjo é uma verdade presente, ela compara também que a mensagem da parábola é uma verdade presente e será dessa maneira até o fim do tempo. Vamos fazer, para darmos continuidade, a leitura do próprio verso bíblico, os versos bíblicos, de Mateus 25, versos 1 a 13. É importante nós destacarmos em que momento se encontra este relato bíblico, que se encontra então em Mateus 25, na continuação do sermão profético. Mateus 24, Cristo está falando vários eventos que vão ocorrer a partir da destruição de Jerusalém e dando continuidade ao decorrer da história cristã até chegar nos últimos dias. Mateus 25 não introduz um novo tema, um novo cenário, novos dizeres, de maneira alguma. O que é feito em Mateus 25 é uma continuação daquele sermão, agora com a revelação de mais uma parábola. Já houve parábola no capítulo 24, pode ser notado sobre o servo fiel, o servo infiel, mas agora então é apresentado as 10 virgens neste relato bíblico. O verso 1 declara: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Já nesse verso 1 nós encontramos algo totalmente distinto. Uma vez que Jesus estava falando dos últimos dias, em Mateus 24, ele emenda esse assunto dizendo: então o reino de Deus será semelhante. Isso é diferente de qualquer outra parábola que ele tenha apresentado, irmãos. Basta os irmãos darem uma localizada na parábola do filho pródigo, do grão de mostarda e tantas outras que foram ensinadas. Em todas elas será encontrado o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um homem que vende tudo e compra uma pérola, e assim por diante as várias parábolas que nos são dadas nos evangelhos. Aqui é dito então, colocando um momento mais adiante, o reino de Deus será semelhante a essa figura que irei contar. Jesus não localizou como essa parábola tivesse uma aplicação tão adequada para a época dos apóstolos ou no decorrer dos séculos, mas justamente para os últimos dias. O verso 2 diz assim: e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Vamos mais adiante. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. O verso 5 então fala de uma tardança do noivo, e por sua vez as 10 virgens é dito que elas adormecem. O verso 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro.
Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Quantas despertam uma vez que é dado o clamor? Todas elas despertam segundo a leitura bíblica. O verso 8 agora. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Verso 9. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E o verso 10 diz: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então, irmãos, aqui é interessante notarmos que é dito das loucas pedirem azeite para as prudentes. Ellen White, comentando sobre isso, fala que não era possível as prudentes fazerem isso porque era referente ao caráter, um caráter que foi desenvolvido, construído e não pode ser transferido para outra pessoa. A atuação do Espírito Santo, então, na vida. E aqui, então, diz que as prudentes, no entanto, dão conselho. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Então, quando nós vemos esse conselho das prudentes, devemos fazer a seguinte pergunta: as prudentes mentiram para as loucas? As prudentes, porventura, falaram algo que estava errado? Porque quando alguns procuram apresentar que no clamor da meia-noite, no verso 6, já é a chegada do noivo, e então por conta disso não haveria tempo de preparo, eles estão desconsiderando o próprio conselho das prudentes, que elas indicam que havia tempo para ir e ainda se preparar. Dessa maneira, nós vemos que o propósito de Deus com o clamor da meia-noite é despertar a todos e salvar a todos. No entanto, uma classe prefere não se preparar, ela negligencia esse preparo. Em nenhum momento em toda a leitura, e nós vamos terminar de ler o texto bíblico, apresenta como que elas tivessem de fato adquirido óleo e como fosse só uma questão de falta de tempo. Não, em nenhum momento elas têm o adquirir do óleo. Elas não fazem isso. Apesar do tempo ter havido para tal coisa. Vamos lembrar também que ao despertarem as duas classes no clamor da meia-noite, a lâmpada das duas classes já estava numa condição complicada, de modo que também as prudentes tiveram que preparar as suas lâmpadas para evitá-las, de modo a, mais uma vez, iluminar adequadamente. Então também, a partir do momento, durante o clamor, também há um preparo das prudentes. Vemos aqui também que no verso 10 é a chegada do noivo de fato, né? E não no verso 6, no clamor da meia-noite, que é um anúncio da proximidade. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro, avisando então o arauto a uma certa distância. E aqui no verso 10 diz que, uma vez que elas tendo ido comprar, as loucas, chegou a esposa, as que estavam preparadas se juntaram com ele e entraram para a festa e a porta se fechou. Aqui não tem mais tempo de preparo. Verso 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. O verso 13 então finaliza com um resumo, uma lição final. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É importante nós descobrirmos, ao decorrer desse estudo, que vinda é essa do Filho do Homem que está dizendo aqui? Seria vinda em glória de fato ou uma vinda silenciosa como ladrão? Então, gostaria ainda de destacar um último ponto nesse texto bíblico, que é o fato de dizer
que as loucas então elas pedem entrada. Senhor, abre-nos, elas vão diante da porta. Agora a questão é a seguinte: isso quer dizer que elas compraram, então, olha, elas só chegaram tarde demais? De maneira alguma, o texto não aponta nesse sentido. Mas o fato é que elas, por serem professas cristãs, elas achavam que tinham garantida a entrada, achavam que tinham esse direito, e no entanto o Senhor as rejeitou porque não estavam adequadamente preparadas. Gostaria então de dar continuidade a esse estudo agora na página 10, que temos um título muito importante que vai relacionar o assunto da parábola com outro tema: importância, tempo e lugar da tríplice mensagem angélica. O texto em questão é do Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 18, que diz: Satanás procura constantemente projetar sombras sobre essas mensagens para que o povo de Deus não possa discernir claramente sua importância, tempo e lugar. Não obstante, permanecem e deverão exercer sua influência sobre nossa vida religiosa enquanto durar o tempo. Aqui, o texto então não faz referência à parábola das 10 virgens, como já está destacado no próprio tópico, mas faz referência à tríplice mensagem angélica. E como nós vimos naqueles primeiros textos lá na página 9, a mensagem então da parábola é correlacionada, ela abrange então debaixo dessas 3 mensagens angélicas. E no entanto, nós vamos obscurecer este conhecimento acerca da parábola se nós primeiramente também não entendermos adequadamente a importância, o tempo e o lugar dessas mensagens. O próximo tópico fala da importância de ser vida ou morte. O texto está no Primeiros Escritos, páginas 258 e 259. Foram-me mostrados 3 degraus, a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer no alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das pessoas depende da maneira em que são elas recebidas. Também no Mensagens Escolhidas, volume 2, página 104, diz que a proclamação das mensagens do primeiro, segundo e terceiros anjos foi colocada pela palavra da inspiração. Nenhuma cavilha, nenhum alfinete deve ser removido. Nenhuma autoridade humana tem mais direito de mudar a colocação dessas mensagens do que teria de substituir o Antigo Testamento pelo Novo. Então nós notamos aqui, nessa leitura, a importância, o fato de ser vital. As pessoas, a maneira que elas aceitarem isso vai importar na salvação no final. E nenhuma autoridade foi dada para colocar outra colocação a não ser aquela devidamente exposta. É isso que nós vamos ver na sequência dos estudos. Próximo tópico: lugar a ser atingido pela mensagem do primeiro anjo: o mundo todo. Parábola de Jesus, página 228, diz: o convite do Evangelho deve ser dado a todo mundo, a toda nação, tribo, língua e povo. A última mensagem de advertência e misericórdia deve iluminar com sua glória toda a terra. E grande conflito, página 355, fazendo referência justamente ao primeiro anjo, dizia: o voo do anjo pelo meio do céu, a grande voz com que é proferida a advertência, e sua proclamação a todos que habitam sobre a terra, a toda a nação, tribo, língua e povo, evidenciam a rapidez e extensão mundial do movimento. Muito importante esses 2 textos, mostrando então que o primeiro anjo deve abranger o mundo todo. Próximo tópico diz que tempo para o início da proclamação da mensagem do primeiro anjo na profecia, desde 1798.
nós vamos ver aqui um primeiro trecho do Grande Conflito 355, que diz que na profecia da mensagem do primeiro anjo, no capítulo 14 de Apocalipse, é predito um grande despertamento religioso sobre a proclamação da breve vinda de Jesus. Então aí já Ellen White coloca que é predito um grande despertamento religioso. Agora nós vamos ver nas páginas seguintes, até a 357, como que se deu isso, como que foi. Ellen White primeiro explica como se chegamos a essa data para o começo do cumprimento dessa mensagem. Ela diz assim, Grande Conflito, na continuação, na mesma página. A própria mensagem do primeiro anjo derrama luz sobre o tempo em que este movimento deve ocorrer. Declara-se que faz parte do Evangelho eterno e anuncia a abertura do juízo. A mensagem da salvação tem sido pregada em todos os séculos, mas essa mensagem é uma parte do Evangelho que só poderia ser pregada nos últimos dias, pois somente então seria verdade que a hora do juízo havia chegado. As profecias apresentam uma sucessão de acontecimentos que nos levam ao início do juízo. Isso se observa especialmente no livro de Daniel. Entretanto, a parte de sua profecia que se refere aos últimos dias, Daniel teve ordem de fechar e selar até o tempo do fim. Não poderia, antes que alcançássemos o tempo do juízo, ser proclamada uma mensagem relativa ao mesmo juízo e baseada no cumprimento daquelas profecias. Mas no tempo do fim, diz o profeta, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, já nesse primeiro parágrafo é definido que não só o Evangelho eterno é declarado nessa mensagem, mas a hora do juízo chegar. Bom, Ellen White fala que o livro de Daniel aponta que deve-se dar isso na época do tempo do fim, tal mensagem. E vamos ver quando que seria isso. O parágrafo seguinte diz: o apóstolo Paulo advertiu a igreja a não esperar a vinda de Cristo em seu tempo, porque não será assim, diz ele, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, segundo Tessalonicenses 2:3. Não poderemos esperar pelo advento de nosso Senhor senão depois da grande apostasia e do longo período do domínio do homem do pecado. Este homem do pecado também é denominado mistério da injustiça, filho da perdição e o iníquo, representa o papado, que, conforme foi anunciado pelos profetas, deveria manter sua supremacia durante 1260 anos. Esse período terminou em 1798. A vinda de Cristo não poderia ocorrer antes daquele tempo. Paulo, com a sua advertência, abrange toda a dispensação cristã até o ano de 1798. É depois dessa data que a mensagem da segunda vinda de Cristo deve ser proclamada. Então, esse período da supremacia papal em que Ellen White fala é comentada tanto no livro de Daniel como no Apocalipse, né? Falando de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, fala de 1260 dias, fala de 42 meses, de várias maneiras é apresentado esse mesmo período que termina em 1798, como Ellen White declara, ou seja, começa em 538, o momento em que o Papa destrói o último dos seus inimigos e consegue uma soberania, então, pela cristandade. Aqui nós vemos na continuação que Ellen White deixa muito claro que depois dessa data deve ser proclamada a mensagem do segundo advento de Cristo, como já iminente. Parágrafo seguinte, ela abrange ainda mais detalhes, nos esclarecendo que semelhante mensagem jamais foi apresentada nos séculos passados. Paulo, como vimos, não a pregou. Indicar aos irmãos a vinda do Senhor num futuro então muito distante. Os reformadores não a proclamaram. Martinho Lutero admitiu o juízo para mais ou menos 300 anos no futuro, a partir de seu tempo. Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado, aumentou-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Aqui
já é localizado o momento da pregação, que ela coloca como desde 1798. Por que isso? Porque o livro de Daniel foi descerrado, agora poderia ser compreendido as profecias referentes aos últimos dias. E desse modo ela fala, e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Desde quando? 1798. Parágrafo seguinte ainda diz que, como a grande reforma do século XVI, o movimento do Advento apareceu simultaneamente em vários países da cristandade. Tanto na Europa como na América, homens de fé e oração foram levados a estudar as profecias e, seguindo o relatório inspirado, viram provas convincentes de que o fim de todas as coisas estava próximo. Em diferentes países houve grupos isolados de cristãos que, unicamente pelo estudo das Escrituras, creram na proximidade do advento do Salvador. Esse texto também, de maneira muito clara, coloca, diferentemente de muitos que declaram como Miller, o único a iniciar essa pregação, como justamente ele, sendo o único encarregado disso, para dar essa mensagem, e que outros que a pregaram depois aprenderam dele, Ellen White fala algo bem diferente aqui nesse texto. Vejamos que ela compara com a Reforma Protestante do século XVI, que ocorreu em vários países de forma simultânea. Tinha Lutero, por exemplo, na Alemanha, Zwinglio na Suíça, numa parte também de língua alemã, enquanto Calvino estava numa parte da Suíça, em Genebra, que falava francês. Depois que ele fugiu da França, né? Foi para Genebra. E tudo isso foi ocorrendo mais ou menos simultaneamente, uma coisa da outra. E ela compara isso com o fato do movimento do Advento, que apareceu, ela diz, simultaneamente em vários países da cristandade, tanto na Europa como na América, ela coloca. E diz então que esses homens em diferentes países, houve também grupos isolados que unicamente pelo estudo das Escrituras creram na proximidade do advento do Salvador. Então não foi influenciado por outros, mas individualmente, isoladamente, então esses grupos chegaram a essa compreensão. Por fim, aqui ainda já na página 11 da apostila, temos um texto do Primeiros Escritos, página 245, que diz: foi-me mostrado o interesse que todo o céu havia tomado na obra em processamento na terra. Jesus comissionou um poderoso anjo para que descesse e advertisse os habitantes da terra de que se preparassem para o seu segundo aparecimento. Ao deixar o anjo a presença de Jesus no céu, uma luz excessivamente brilhante e gloriosa ia diante dele. Foi-me dito que sua missão era iluminar a terra com sua glória e advertir os homens com respeito à iminente ira de Deus. Esse texto diz que Jesus comissionou um poderoso anjo, fazendo referência justamente aqui ao primeiro anjo. Quem tiver a dúvida, eu aconselho inclusive a ler todo o contexto dessa declaração contida em Primeiros Escritos 245, porque fala de maneira muito evidente aqui que é referente ao primeiro anjo como um poderoso anjo que tem a missão, aqui é dito, de iluminar a terra. Então não é somente o outro anjo Apocalipse 18 que tem essa missão, mas aqui já vemos que o próprio primeiro anjo tem essa missão. E ademais, sem mesmo nós analisarmos outros textos que comprovariam isso, podemos concluir que a mensagem do segundo, o terceiro, não seria em menor grau do que a primeira, mas somente cresce em força e uma vai se somando à outra para formar justamente o que nós falamos, tríplice mensagem angélica. Portanto, já dessa maneira nós podemos concluir que os três anjos iluminam a terra com sua glória. Agora, indo mais adiante, na página 12, que é a página então final aqui do nosso primeiro capítulo, temos aqui na parte de cima o texto Grande Conflito da página 363,
1364, falando sobre Bengel, um pastor da igreja luterana que pregou então a breve volta de Cristo no século XVIII, que fala. É interessante que ao final do segundo parágrafo que está aqui na apostila, diz assim: a data que fixou como tempo do segundo advento diferia em muito poucos anos da que mais tarde Miller admitiu. Então aqui, irmãos, não adianta nós pensarmos que, por exemplo, só Miller veio entender as 2.300 tardes e manhãs a partir lá de 1831, que ele começa a sua pregação, ou antes então, já durante os seus estudos, que ele estudou e reestudou várias e várias vezes para ver se estava correto de fato. Aqui nós encontramos Bengel, antes de Miller, já fixando uma data para o segundo advento. Baseado em que período profético? Não haveria outro período profético para se chegar a uma datação, a não ser justamente as 2.300 tardes e manhãs, que colocam então aqui inclusive a evidência de que diferiu o cálculo dele em muitos poucos anos do que mais tarde Miller admitiu. Aqui também no parágrafo final sobre Bengel, fala que seus escritos então se espalharam por toda a cristandade, né? Mesmo depois de sua morte, continuou então avançando a pregação dele. E muitos da Alemanha que foram para outros locais também levaram essa mensagem, por exemplo, até mesmo na Rússia, aqui é dito. E nós temos um último ponto a ser analisado nesse capítulo, e tem uma pergunta aqui para o tópico final do capítulo 1. Que relação tinha aquele movimento com a parábola das 10 virgens? Porque nós estamos vendo até agora sobre o movimento do advento que se espalhou simultaneamente a partir de 1798. E que relação tem com a parábola, então? E debaixo de que mensagem aquele movimento se espalhou? O texto para a nossa leitura é do História da Redenção, página 367. Diz assim: na parábola das 10 virgens de Mateus 25, a experiência dos adventistas é ilustrada com os incidentes do casamento oriental. Então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. O movimento que se espalhou sobre a proclamação da primeira mensagem correspondeu à saída das virgens, enquanto a passagem do tempo de expectação, o desapontamento e a demora são representados pela tardança do noivo. Então aqui esse texto já coloca de maneira evidente qual é a relação que nós estávamos declarando anteriormente. Vemos que aquele movimento do advento é ilustrado através daquele casamento oriental que Jesus contou, aquela história. E aí nós encontramos, dessa maneira, algo muito importante, que é a saída das virgens, como é declarado aqui. A saída das virgens, então, se dá justamente ao início desse movimento adventista, ou movimento do advento, que seja sinônimos uma coisa da outra. Aqui nós vemos de maneira clara, Ellen White declarando que o movimento que se espalhou, e nós já vimos esse movimento que se espalhou lá atrás, o que é dito sobre ele, né? Sobre a proclamação da primeira mensagem, correspondeu à saída das virgens. Então o verso 1 da parábola das 10 virgens nós encontramos aqui com esse movimento que se espalhou pela cristandade a partir de 1798. Fica evidente então esse ponto. Mas eu queria complementar ainda isso com um texto que estará mais adiante na apostila, mas que serve para nós neste momento. Nós estamos na página 12, que é o final do capítulo 1,
Mas temos um texto útil para nós nesse momento, na página 18. É um texto aqui na parte de cima da página, um texto do Grande Conflito, página 393 e 394. O terceiro parágrafo que é declarado aqui diz assim: a vinda de Cristo, como era anunciada pela mensagem do primeiro anjo, entendia-se ser representada pela vinda do esposo. A reforma espiritual que se generalizou sobre a proclamação de sua segunda vinda correspondeu à saída das virgens. Complementa aquele texto da História da Redenção. Aqui no Grande Conflito, em outras palavras, Ellen White fala dessa pregação e diz então que não foi uma saída das igrejas ou coisa do gênero que viria a ocorrer mais adiante na história, mas uma reforma espiritual. Era para benefício das próprias igrejas protestantes. Então não foi uma saída literal então das igrejas, mas sim a saída espiritual, com o propósito de reformar as igrejas protestantes. E isso então diz que essa reforma espiritual que se generalizou, se espalhou sobre a proclamação de sua segunda vinda, correspondeu à saída das virgens, assim como nós já tínhamos a confirmação com o texto anterior. Dessa maneira, nós concluímos essa primeira parte desse estudo e possamos continuar analisando esse tema maravilhoso. Como nós vimos, foi apenas uma introdução. Avançamos aí em relação ao verso 1 e como que é o seu cumprimento. E nos estudos posteriores veremos em relação justamente a que momento da história se cumpriu a tardança do esposo e as virgens dormirem, que momento se deu o clamor da meia-noite na história. E mais adiante ainda no estudo descobriremos como entender essa segunda aplicação que foi apontada por Ellen White. Como que seria então essa repetição da história, de modo a identificarmos também hoje, é essencial identificarmos o que seria o clamor da meia-noite para nossos dias, essa mensagem de despertamento. Eu gostaria justamente de finalizar com esse propósito, dizendo que essa mensagem solene é para benefício do adventismo de modo geral, para despertar do sono espiritual. Uma vez despertos, é reavivadas as faculdades espirituais. E Ellen White deixa claro que para uma reforma se concretizar de fato na igreja, para ela ser avançada de maneira correta, ela deve primeiro ser precedida, vir antes um reavamento. E esse é o propósito com essa mensagem, um reavamento entre o meio adventista e deste modo, reavivando, despertando as faculdades espirituais, partirmos para uma reforma a nível individual e a nível também de corporação. Possamos então estar atentos às mensagens divinas e, tal como é declarado no Serviço Cristão, um texto maravilhoso da pena de Ellen White, o propósito de Deus para com a igreja hoje é de fato de ter uma maior parte que será um povo esclarecido e cooperador dele. Sabemos que enquanto não houver a separação final, continuará havendo duas classes na igreja. E essa própria parábola que nós estamos estudando demonstra isso, virgens prudentes e virgens loucas. Porém, apesar disso, a promessa dada é que Deus, Ele concluirá a obra se houver um povo para subsistir na crise final. E Ele deseja que a sua igreja tenha uma maior parte esclarecida e que esteja agindo corretamente. Este é o propósito de Deus. Haja um reavamento da primitiva fé e prática, como Ellen White declara no Grande Conflito,
e as fogueiras da perseguição se reacenderão. Então o fim estará muito próximo. Possamos estar atentos a tudo isso. E não gostaria de terminar esse vídeo sem antes chamar a atenção de que é essencial para nós, em nosso tempo, entendermos o que é o clamor da meia-noite, que seria então algo relacionado à vinda como ladrão, o seu anúncio, e o que seria essa vinda como ladrão, e mais, a obra de Cristo no santuário celestial. Há anos está analisando o caso dos mortos. E segundo Ellen White, no Grande Conflito, página 490, breve, ninguém sabe quão breve, passará ele ao caso dos vivos. E devemos estar atentos em que momento isso ocorrerá. Porque tão logo o povo de Deus esteja preparado e selado, a sacudidura final virá. Possamos estar entre aqueles aprovados. Esse é o meu desejo e oração. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.